Bom dia, glória a Deus por mais um dia abençoado em nome de Jesus. Seja bem-vinda a esse novo amanhecer, que eu creio que com certeza a nossa devocional para mulheres das 5h27 você já vai sair com a vitamina espiritual necessária para vencer mais um dia que o Senhor preparou. E esse louvor, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Quantas vezes o nosso orgulho nos impede de ver verdadeiramente a Deus, né? Nos impede de estar na presença do Senhor. Amém? Então que nessa manhã você possa, assim comigo, assim como eu, aprender a estar na presença, ser achado nele. Amém? Então já vai abençoando essa live em nome de Jesus. Vai entrando, já vai abençoando essa live. Você que é de casa já sabe como fazer isso. Se você é nova por aqui, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. E você vai lá até o joia e dá uma intenção. Abençoa essa live para que Deus fale com você e que isso se multiplique em outras pessoas. Amém? O amor e o perdão são gêmeos idênticos. Você sabia disso? Sabia que são gêmeos? Sabia, pessoal, que o amor e o perdão são gêmeos? São gêmeos idênticos, isso mesmo. Eu pergunto, você é feliz? Responde aí para mim se você é feliz. Porque a palavra do Senhor em Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e preservai na oração. É um mandamento de Deus que nós nos preservamos na oração. Está muito alto isso aqui, não está não? Deixa eu baixar isso aqui. E ser achado dele, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Então, nós devemos aprender a sorrir, essa é a mensagem. Sabia que se você sorrir para as pessoas, geralmente elas sorriem para você? Se você sorrir para as pessoas, elas vão sorrir para você. Tudo bem, tem aqueles que nem pela graça, né? Mas se você sair sorrindo para as pessoas, provavelmente elas vão sorrir de volta para você. Agora, quase sempre, a gente fica aí sendo puxado com uma gravidade, né? Para baixo. Mas o certo é a gente fazer o que é certo. Deus conta com você, conta comigo para fazer essa história dar certo. Isso mesmo. Porque às vezes você fala, fulano tinha que vir aqui nesse culto, fulano tinha que ouvir essa mensagem. Não, você ouviu para fulano através dele. Então, se você ouviu aquela mensagem e ela é abençoada, ela vai te abençoar e através da sua vida, fulano é abençoado. Né? Seja o que for que você for fazer, meu amor, faça para Deus. Então, se arrume para Deus, arrume a sua casa para Deus, vá buscar por Deus, tudo por Deus. Buscar a palavra de Deus por Deus. Nada para agradar o homem. Sorria para o outro, porque é mandamento se regozijar na palavra do Senhor. Manter esse pensamento feliz. Isso vai fazer com que, Senhor, eu mantenho a minha mente feliz, porque é a prova de que eu confio em Ti. E muitas vezes a gente perde a nossa graça, porque as coisas estão demorando para acontecer e a gente começa a murmurar. A gente perde a nossa graça do Senhor, porque a gente murmura. A gente murmura porque está limpando a casa porque as crianças fez bagunça. Tem gente que não tem criança. A gente murmura porque alguém adoraria, de repente, ter uma casa. A gente não sabe nem direito por que a gente reclama.
Mas o Senhor fala em Salmo 100, versos 4. Entrai pelas portas da gratidão e seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Então não dá para falar que a gente serve um Deus vivo se a gente não sorri, se a gente não agradece, se a gente não tem fé. Como é que a gente pode dizer de verdade que vive um Deus vivo dentro de nós? Certamente, quando nós ficarmos mais velhos, vamos lembrar das coisas pelo qual a gente ficou brava por tanta bobeira, tanta perca de tempo. Nós perdemos muita parte do nosso tempo divino por coisas pequenas. Tem coisas que nunca vão mudar, meu bem. Você é que muda. Deus pode mudar qualquer pessoa. Basta Ele querer. Mas no tempo dele. Então, às vezes, você não consegue amar uma pessoa porque ela não está do jeito que você quer. Não é verdade? E Deus fala, ame as pessoas assim mesmo. Não de uma maneira egoísta, egocêntrica. Deixe que o amor de Deus flua através dessas pessoas. Através de você. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 11:1. Anota esse versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás tuas ordenanças e os teus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Nós precisamos entender o que é mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é nós sermos gratos, é o mandamento de Deus nós amarmos as coisas para Deus, o outro para Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus e guardará as suas ordenanças e os teus estatutos, seus juízos, seus mandamentos. Olha o que o Senhor está falando aqui. É uma ordem de Deus guardar os mandamentos. Quando guardarem todos os mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, Ele acrescentará outras 3 cidades além dessas 3. Ou seja, Deus vai acrescentar mais coisas na nossa vida quando nós obedecemos a ordem do Senhor. Deuteronômio 19:9. E o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Nós precisamos entender, então, a importância de amar a Deus, de ter comunhão com Ele, de colocá-lo a par de tudo, ficar próximo dele. Qual foi a última vez, por exemplo, que você assistiu a Paixão de Cristo? Nunca assistiu? Já assistiu a Paixão de Cristo? Coloca aí. Por que é importante assistir a Paixão de Cristo? Porque ali a gente consegue ver claramente um exemplo muito simbólico, mas muito fiocópia, né? Porque foi muito mais do que aquilo, mas ali é uma cópia fidedigna do que Jesus passou na cruz por mim e por você. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não temos as características de quem ama a Deus? O nosso amor está de boca, está de fachada. Às vezes a gente anda com a cara triste, só reclamando, murmurando. Como a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não tem a felicidade? E agora, uma boa maneira de saber se você ama a Deus de verdade ou de fachada é João 13, 34, 35. Esse versículo aqui vai dividir você de antes e depois, vai fazer você, João 13, 34, 35. Vai saber se você ama a Deus de boca ou se ama a Deus em espírito e em verdade. Agora vai começar a apertar aqui para você. Um novo mandamento dou a vocês. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, saberão que todos são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não, mas eu amo todo mundo. Será? Quantas vezes nós falamos mal de alguém sem ouvir o lado da pessoa? Quantas vezes nós maldizemos uma pessoa?
Quantas vezes para entrar dentro de um contexto, para ficar dentro do texto, para agradar as pessoas, para ser aceita, para ter assunto, você se pega falando de alguém. Não importa se é artista, não importa se já morreu, não importa se você não conhece, você está falando, maldizendo alguém. Ou maldizendo sobre aquela pessoa, ou contando intimidade sua com aquela pessoa. Depende se você teve um mal-estar com aquela pessoa. E aí você vai e comenta aquilo com alguém. O que vai acrescentar na vida de outra pessoa? Isso. Se você falar das suas mazelas, beleza? Agora você falar do outro, ai, fulano fez algo para mim. Qual a necessidade que você tem de parecer bonzinho? Isso, Deus tem me incomodado. Deus tem me dado tanta revelação. Eu sou grata a Deus por isso. Porque Ele tem trabalhado isso em mim. Quantas vezes eu pedi perdão, e não foi mais de uma vez não, viu? Para pessoas que elas tinham me magoado. Eu fui lá e pedi perdão. E a pessoa, eu te perdoo. Mas não passou pela cabeça da pessoa, que às vezes está pedindo perdão, mas ela estava errada. Ela foi egoísta. Mas eu pedi perdão por quê? Porque eu quero estar bem com quem? Com Deus. Então não importa. Às vezes a gente quer estar bem na foto. Mas o que acontece com a foto espiritual? Não importa se a pessoa tenha te ferido. Não importa. Vai lá e pede perdão. Ou pelo menos vai lá e perdoa. Não importa. Porque se nós não amarmos os nossos inimigos, se nós não perdoarmos quem nos tem ofendido, como nós podemos nos livrar das armadilhas do inimigo? Se alguém faz algo com você e você vai lá e faz algo em resposta, nós fizemos exatamente o que o inimigo queria que nós fizéssemos. Que diferença tenho eu? Tá, você me fez mal, tá? E aí eu vou e falo aqui para a produção, então, produção, fulano me fez mal. Mas tudo bem. Que diferença tenho eu? Hã? Fulano me fez mal. Aí eu vou e falo para a produção. Qual a diferença? Nenhuma. E eu ficar aqui, pior ainda, porque eu sei que fulano fez mal e estou defamando fulano. E os fariseus, ouvindo que ele fizera enudrecer e sacudeu-os, reuniram-se no mesmo lugar. Vamos lá. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei dos profetas. Isso está em Mateus 22, 34, 40. Anota. Porque se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, inclusive se nós fizermos os dois primeiros, já valeu, viu? Mas dos 10, se você fizer esses dois, você já faz gol. Agora, se você não amar o teu próximo como a ti, mas eu amo o meu próximo como a mim mesma. O apóstolo Paulo disse assim, não diga a Deus que você o ama. Se você ama o teu próximo, amém. Se você não ama o teu próximo, não adianta você falar que ama a Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o teu irmão, ao qual viu, como pode dizer que ama a Deus, qual não viu? Esse mandamento que Deus manda amar ao nosso irmão, diz que se alguém te machucou, se alguém te incomodou, você deve perdoar por amor. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Eu perdoo o fulano que me magoou, mas sabe, e às vezes esse fulano é o teu pai, às vezes é tua mãe, às vezes é teu irmão, às vezes é teu vizinho. Como que você pode dizer, abençoada, que ama um Deus vivo, se você não consegue perdoar de todo o coração o teu pai e a tua mãe? Não consegue perdoar de todo o coração o teu marido? Por que não até o seu ex-marido? Não existe ex-marido, nós sabemos que ex é exclusão, mas o pai dos teus filhos. Como você pode não amá-lo e dizer que ama Cristo?
parou para pensar que Deus... Como você parou para pensar o amor que Deus tem por nós? Você parou para pensar? Você nunca ficou surpreso por saber por que Deus conseguiu amar você? Totalmente imperfeito, cheio de pecado, às vezes nem olhar os mandamentos você já olhou na sua vida, às vezes você tem 60 anos, passou 25 só no pecado, ou às vezes pior ainda, passou 50 dos 60 no pecado. E Deus te ama do jeito que você é. E melhor, pegou todos os seus pecados e se esqueceu dele. Se esqueceu completamente. Então, se você realmente quer ter um relacionamento próximo com Deus, se você realmente quer confessar diante de Deus que você o ama, não existe outra maneira se você não for lá e perdoar o seu irmão. Porque senão as suas orações não são atendidas, elas não saem do teto, elas são interrompidas. Você entende isso? Se você quer ter um relacionamento próximo com Deus, você vai ter que perdoar. Porque enquanto você continuar com esse sentimento, você pode vingar a si mesmo. Ai, mas foi injusto comigo. Então eu não dou corda porque foi injusto comigo. Deus diz que Ele é o seu vingador. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. É mandamento. É mandamento. Ele nos amou primeiro. E por isso nós amamos a Deus. Se você quer que alguém mude, a única maneira de você começar fazendo isso, se você tem Cristo, é amando aquela pessoa. É mostrando a diferença para aquela pessoa. Porque se ela não vê um Deus vivo dentro de você, que chance ela tem? E Deus vai te cobrar, porque Ele falou, você dizia que me amava. E aí eu testei você, eu permiti que aquilo acontecesse, que aquilo te aborrecesse, que aquela pessoa te magoasse, permiti que aquela pessoa te traísse. E como que você a ama? Amor é decisão. Eu tenho uma melhor amiga. Desde o primeiro dia, como eu tenho essa maturidade espiritual, né? Desde o primeiro dia que eu olhei para ela, eu falei, eu vou te amar. Ela me fez coisas, com certeza, que me decepcionou, que me magoou. Chegou coisas ao meu ouvido que ela permitiu, mas em todo tem coisas que eu nunca a questionei. Que eu sei dela que eu nunca questionei. Por quê? Porque eu decidi amá-la. Eu falei, se o amor que eu tenho por ela, ela vai ver Deus. Ela vai para Deus. Eu vou questionar, eu vou constranger o amor de Deus. Ela vai se sentir amada. Falar, que amor é esse? Quantas vezes ela nem merecia? Ela deve pensar, eu nem merecia. Mas eu amei a Deus, não é verdade? A produção aqui sabe o quanto eu a amo. Porque é uma grande amiga minha. Mas quantas vezes eu amei ela por misericórdia do Senhor? Mas nunca abri minha boca para comentar. Tudo que eu vivi com ela, ficou eu e ela. Por quê? Porque eu a amo, porque Deus vai cobrar de mim essa amizade. Amor é lei do reino de Deus. Você não pode orar para alguém todos os dias e continuar bravo com aquela pessoa. Se você ora por aquela pessoa que te fez mal, todo dia você começar a orar por ela, você não consegue ficar com raiva dela. Porque a oração limpa todo o pecado. Como que você pode ler isso, esse mandamento, e continuar com esse sentimento? Se você esperar o sentimento para tomar uma decisão, você nunca vai conseguir. Porque o amor é lei do reino de Deus. O nosso principal órgão do nosso corpo é o coração. Se ele parar, tudo para a vida. Então, quando a Bíblia diz do coração, ela está falando da moral do homem interior, dos pensamentos, da atitude que sentimos, dos nossos desejos.
O coração é usado figuradamente para descrever essa desaprovação. Em 1 Pedro, justifica isso, ó, de 3 a 6. Ó, o enfeite delas não são exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara, obediência a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Então, às vezes, está investindo aí na sua aparência. Quanto tempo você gasta para investir na sua aparência? Na roupa. Você põe uma roupa, não fica bom, você vai lá e troca. O cabelo, você dá um jeito, não fica bom, você vai lá e arruma. A gente investe tempo nisso. E por que a gente não investe tempo para mudar os nossos sentimentos e os nossos comportamentos? Uma vez que você sabe que é errado sentir isso, por que você não investe tempo nisso? Você vai lá e troca de roupa quando não fica bom, por que você não vai lá e não troca de sentimento sabendo que não fica bom? Diga para Deus, aquela pessoa te magoou, entrega para ele, Deus, ela magoou, ela falou mal de mim, ela não teve a chance de me defender, não me defendeu, essa pessoa não me honrou. Fala para Deus e deixa que Deus fará justiça, mas não faça com as suas próprias mãos. Quantas vezes, amada, quantas vezes... Ai, acabou minha água aqui, pessoal. Quantas vezes eu pedi perdão por situações que eu entendia que eu não estava errada. E eu fui lá e pedi perdão. Por quê? Porque eu queria ganhar aquela pessoa para Deus. Porque Deus me perdoou dos meus pecados. Fraqueza é diferente de maldade, viu? Se é um filho seu, se é um filho, a gente tem tanta, ó, quantas vezes a gente arruma desculpa para defender os nossos filhos. Se é um filho seu que faz alguma coisa, você fala, não, mas coitado, porque ele não estava bem, porque não sei o quê. A gente tem uma tendência a defender aqueles que a gente ama, aqueles que estão no nosso sangue. A gente tem uma tendência muito boa para defender o nosso sangue, né? Deus fala que graça tem isso. Quando você realmente está comprometido com Deus, você muda as suas regras, você muda o seu coração. Se pergunta, como eu posso crescer em Deus? Estando comprometido com Ele. Alimentando a carne ou alimentando o espírito. Porque é muito fácil amar aquele que é agradável conosco. É fácil, não é? Não é difícil ser bom com alguém que está sendo bom com você. Não é difícil. Então, isso para Deus. E por isso que Deus pediu para nós fazer coisas difíceis. Fazemos o que é certo, não o que queremos. Aí nós crucificamos a nossa carne. Quando você faz o que é certo, que é vontade de Deus, aí você pode dizer que tem compromisso com Deus. Porque você está obedecendo a Deus. Porque aí você realmente está trabalhando a sua espiritualidade. Senão é tudo fachada. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não sigo os mandamentos, eu não acho isso certo. Que não foi eu que escrevi a Bíblia, não, filha. Está escrito lá. Quando é fácil para você fazer algo, você não cresce. Você só está desfrutando. Agora, quando você faz algo que não é fácil, porque é mandamento,
Aí Deus percebe a sua obediência, aí Deus acredita que você está fazendo Romanos 12, 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então você tem que abençoar e fazer bem as pessoas que não te tratam bem, isso mesmo. Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Não, não, não. Deus fala, ame os teus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Ame os seus inimigos. Mateus 5, 43, 44. Lê lá para você ver. Ame os seus inimigos. Não, eu estou aqui, eu louvo, eu levanto a mão, eu tenho Bíblia, eu leio, eu anoto, eu falo de Deus, eu faço jejum. Você ama o teu inimigo? Não. Você perdoa quem te magoou? Não. Você consegue amar quem te magoou? Não, não consigo amar. Então, meu bem, então você não ama Deus, porque isso é mandamento. Deus fala, se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, esquece, você não me ama. É blá, blá, blá. Então, nós temos aqui, que é o que ele fala, em 1 Pedro, dos enfeites exteriores. Você arruma o cabelo, é a mesma coisa. Amar aquele que é bonzinho, que é manso com você, é fácil. É fácil amar quem fala o que você quer ouvir. Isso não é amor. E nós estamos cheios dessa falsidade, desses sentimentos que não agregam em nada. Quanto tempo nós estamos investindo nessas aparências, nesses comportamentos que não mudam? Deus fala, invista realmente nas coisas do alto. Como que a gente pode ler esses mandamentos e continuar com esse sentimento de mágoa? Então, se você tem algo contra alguém, a palavra de Deus manda te dizer hoje, você vai lá e trata. Se você falou de alguém, você vai lá e peça perdão. Porque enquanto você não pedir perdão, você está em pecado. Você está em pecado. Pede primeiro perdão para Deus. Ah, mas eu não vejo mais a pessoa. Pede perdão para Deus. Mas se um dia você vê ela, você fala. Falou, alguém te pedir perdão. Por quê? Porque eu fiz algo que não era legal. Eu me peguei falando de você. É isso é maturidade. O que você vai fazer com o inimigo? Dá um soco no meio da cara do diabo. Tirar toda a brecha, as brechinhas que o inimigo entra na tua vida. O amor é chamado de lei real na nova aliança, lei dos anjos. O amor é a lei de Deus. Pensa quando você chegar lá no céu. Lá no céu não tem fofoca, não tem mentira, todo mundo se ama, ninguém tem raiva de ninguém. Lá é um lugar tão maravilhoso que Deus falou, não vou nem explicar porque eles não vão entender o que eu tenho para eles. E você vai perder de estar com Deus na glória. Porque você não quer ir lá e perdoar fulano, sabendo que Deus te perdoou. O que fulano te fez, você pode ter certeza que é menor do que o pecado que você teve contra Deus. O perdão que Deus liberou para você é muito maior, do perdão que ele mandou você dar para o outro. É mais ou menos assim, sabe aquela passagem bíblica? Que chega lá no rei, está devendo para o rei e pede para o rei absolver os pecados dele. Perdoar as dívidas. Aí Deus fala, o rei perdoa ele e vai embora. No meio do caminho ele encontra alguém que deve para ele. E aí ele cobra. Você vai me pagar? Você está me devendo, eu quero meu dinheiro. O rei, sabendo disso, manda chamar ele. Fala, escuta, por que você não perdoou ele? O mesmo perdão que eu te dei aqui, por que você não liberou lá? Então Deus manda te perguntar, por que você não perdoa as pessoas que te magoaram, se Deus te perdoou? Hã? Agora, que é sério, você pode ler virar a Bíblia de ponta a ponta. Se você não perdoar as pessoas que te magoaram, não se tratar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com consanguíneo, pessoas que estão diretamente ligadas a você, o teu próximo, você pode ter certeza que as suas orações são interrompidas. Vai morrer de orar aí, nada vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque você quer as coisas do alto, bem. Se você está servindo um Deus vivo, você quer ter uma vida séria com Deus, começa agora. Amém? Então vamos orar por amor no coração, para que Deus nos dê capacidade de ir lá e nos arrependermos e obedecermos o mandamento de Deus. Amém? Ó Senhor Deus, como diz bem esse louvor,
Por isso que eu escolhi o louvor de acordo com a palavra. Porque olha só, o meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Então quebre o seu orgulho, quebre tudo aquilo. Eu nasci para encher, para viver, para te adorar. Então, se nós não estivermos na presença do Senhor, vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por essa manhã abençoada, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, dessa palavra. Porque sem ela, hoje nós poderíamos estar enganados, orando, o inimigo roubando de nós as nossas bênçãos. Mas com a palavra de hoje nós percebemos, Senhor, que nós devemos limpar o nosso coração verdadeiramente, não ter mágoa e nenhum sentimento contra ninguém, perdoar aqueles que nos ofenderam. Como diz a própria oração do Pai Nosso, perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó Senhor, que nós possamos verdadeiramente perdoar quem nos tem ofendido e não nos deixei cair em tentação de não fazer isso. Porque o Senhor nos perdoou primeiro, Senhor. Nos ensina, Deus, a servir os seus mandamentos. Quando alguém nos aborrece, quando alguém nos tira a nossa paz, é a oportunidade perfeita que nós temos de nos provar como filhos obedientes. Amar a Ti a tal ponto de não se importar, de seguir o mandamento, de perdoar o nosso semelhante de todo o coração, olhar para ele como o Senhor olhou para a cruz. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque as pessoas que nos magoam, se elas estivessem nos melhores momentos delas, estivessem com Jesus, isso não aconteceria. Então quem está machucando, está magoado, está ferido. E às vezes nós julgamos essa pessoa que está magoada, está ferida no meio do caminho. Ó Deus, que nós possamos ter compaixão e que nós possamos ser a luz da terra, o sal da terra. Ó Deus, nos ensina a sermos filhas e filhos abençoados, que possamos ser pessoas que não falam de ninguém, que só abençoam as pessoas, que possamos ter compaixão dos estranhos, dos que não são nos achegados, porque gostar dos nossos amigos é muito fácil, como diz a Tua palavra. Então nos ensina, Deus, a perdoar aquele que nos ofendeu, para que a nossa oração seja verdadeira. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, você diz amém. Glória a Deus. É isso, acho que não tem muito o que dizer hoje não, né? Acho que hoje você vai fazer uma reflexão, faz uma lista aí das pessoas que você tem que pedir perdão, coloca diante de Deus. Aquelas que estiver perto de você, vai tratar esse perdão. Deus vai te surpreender. Se você falou de alguém nos últimos tempos, ou foi conivente com alguém, se retrate. Porque é isso que o inimigo quer para acusar você e te tirar a sua bênção. Se corrija. Em nome de Jesus, fica com Deus, um dia abençoado para você e para mim. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.